Olá! Hoje a gente vai explorar um conceito do direito que, olha, parece coisa de filme. A ideia de que um crime pode, assim, de um dia para o outro, simplesmente deixar de existir. Bora mergulhar nesse assunto. Pensa só na situação. Alguém está lá, cumprindo pena por um crime, e, de repente, uma nova lei entra em vigor. O ato que levou essa pessoa para a cadeia não é mais considerado criminoso. E aí? O que acontece com essa pessoa e com o histórico dela? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar. Bom, o nome técnico para esse fenômeno é abolitio criminis, que vem do latim. E é exatamente o que parece, a abolição de um crime. Quando uma lei nova simplesmente apaga uma conduta da lista de crimes, as consequências são, nossa, imediatas e bem poderosas, como a gente vai ver. Mas é aqui que começa a primeira grande virada da nossa análise. Quando um crime é abolido, isso não quer dizer necessariamente que aquela atitude virou algo totalmente permitido. Existe uma diferença crucial aqui. Entender essa distinção é fundamental. A abolitio criminis, ela descriminaliza, ou seja, a conduta deixa de ser um ilícito penal. Só que isso não transforma a coisa toda em algo lícito ou legalizado. A mesma conduta pode muito bem continuar sendo errada, ilícita em outras áreas do direito, sabe? Um exemplo perfeito disso é o adultério. Pois é, já foi crime no Brasil. Mas, desde 2005, foi retirado do Código Penal. Ninguém mais pode ser preso por isso. Só que o Código Civil ainda fala sobre o dever de fidelidade no casamento. Então, embora trair não seja mais um crime, continua sendo um ato ilícito que pode gerar consequências na área civil, tipo uma obrigação de indenizar, por exemplo. Agora vamos para a próxima camada de complexidade. Revogar um artigo de lei que descreve um crime, isso sempre significa que o crime foi abolido de vez? A resposta, o que é surpreendente, é não. Às vezes, o que rola é o que os juristas chamam de continuidade normativa típica. Parece complicado, mas a ideia é simples. O artigo específico que descreveu o crime é revogado, mas a conduta em si é só movida para outro artigo, talvez com uma cara nova. Foi o que aconteceu com o atentado violento ao pudor. Ele deixou de ser um crime separado, mas a conduta foi toda incorporada no crime de estupro. A lei mudou, mas o ato, esse continua sendo crime. Então, o ponto principal é esse. A simples revogação de um artigo não é garantia de que rolou uma abolitio criminis. É preciso olhar com lupa e ver se a conduta deixou mesmo de ser criminosa ou se ela só mudou de endereço dentro do código. Ok, entendi. Mas e quando a abolição é para valer? Quais são as consequências reais na vida de alguém que foi condenado por um crime que agora não existe mais? Vamos ver como a lei lida com o passado. O efeito é tipo um raio, imediato e retroativo. Primeiro, para na hora a execução da pena. Se tinha alguém preso por esse crime, essa pessoa é solta, na hora. E segundo, tão importante quanto, todos os efeitos penais daquela condenação são simplesmente apagados. Isso quer dizer que, para o direito penal, é como se aquele crime nunca tivesse acontecido. A pessoa não pode mais ser considerada reincidente por causa daquilo, nem vai ter maus antecedentes. O histórico penal, nesse ponto específico, fica limpo. Mas a pergunta é: será que tudo é apagado? A resposta nos leva para a parte final e talvez a mais surpreendente da nossa análise de hoje, porque nem todos os efeitos daquela condenação desaparecem com a abolição do crime. Então, recapitulando, os efeitos puramente penais já eram. O cumprimento da pena, o status de reincidente, os antecedentes, tudo isso some do histórico da pessoa. No entanto, os efeitos extrapenais, ou seja, aqueles que vão além da esfera criminal, esses podem continuar de pé. Uma condenação criminal, por exemplo, pode criar a obrigação de reparar o dano causado à vítima, pode levar à perda de um cargo público ou até do poder familiar. E esses efeitos, veja só, não são apagados automaticamente. A abolitio criminis apaga o crime, mas ela não apaga a responsabilidade pelo dano que o ato causou. A obrigação de indenizar a vítima, por exemplo, continua lá, firme. Por quê? Porque é uma consequência civil e não penal daquela condenação original. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A lei tem esse poder incrível de redefinir o que é crime e, de certa forma, perdoar o passado penal. Mas os impactos de um ato na vida de outras pessoas, esses são bem mais difíceis de apagar. Fica aí a pergunta sobre até onde vai o poder da lei de reescrever a história.